Palavra que nós possamos entender que temos um chamado de Deus na nossa vida e não podemos recusar. Amém? Amém, glória a E Deus. eu quero falar nessa noite para você de um homem chamado Elias. E eu creio que todo crente conhece esse homem, porque lê a história dele. E quando lê a história de Elias, fica impactado porque era um homem que tinha intimidade com Deus. Amém? Eu quero dizer para você que depois que Salomão morreu, que acabou, aliás, de Davi, se levantou dos reis para assumir Israel. E quando foi mais ou menos uns 20 anos depois, assumiu o rei Uri, pai de Acabe, e pelo período de tempo ele reinou sobre Israel. E eu quero dizer para você que depois que ele morreu, Acabe assumiu o reinado como rei. E pelas histórias, os historiadores dizem que foi o pior rei que Israel, que já existiu em Israel, foi Acabe. Porque ele fez tudo aquilo que não agradava aos olhos do Senhor. E eu quero nesta noite dizer para você que quando Deus via as ações de Acabe, ele ficava triste, ele ficava entristecido. Porque depois que Acabe reinou, o povo de Deus se afastou do Senhor. O povo de Deus se distanciou da vontade de Deus. Porque Acabe, quando ele reinou, ele tomou uma mulher como esposa chamada Jezabel. E todo crente conhece essa mulher, que era uma mulher má, era uma mulher que trazia ameaça ao povo, trazia ameaça aos profetas de Deus. Eu quero dizer para você que Jezabel, ela era uma sacerdotisa, mas não de Deus. Ela era sacerdotisa de Baal, ela era adoradora de um Deus da Grécia, Baal. E ela, por ser sacerdotisa de Deus Baal, ela pregava acerca de Baal. E ela pregava com autoridade. E aquele que não se convertia a Baal, aquele que não se dobrava a Baal, ela mandava matar. E pelo período de tempo, ela começou a pregar acerca de Israel, acerca de Judá, sobre Baal. E ela anunciava que ele era o rei da fertilidade, era o Deus da fertilidade. Porque era Baal que mandava chuva, segundo ela falava. E a prosperidade vinha da parte de Baal. E o povo inocente, eles acreditavam, eles começaram a seguir Baal. Mas isso foi acontecendo e Deus ficou muito irado de raiva. Eu imagino que Deus olhava do céu para a terra e ele via aquelas atitudes do povo. E ele teve que dar um jeito naquela situação. E ele procurou um homem dentro de Israel. Ele procurou um homem dentro da cidade de Judá para reverter aquela situação. E ele não encontrava um homem tão corajoso. Porque ele precisava de um homem que tivesse coragem. E foi um jeito de Deus olhar para a cidade de para a região de Gileade. E quando ele começou a procurar na região de Gileade, numa cidade muito humilde chamada Désio, ele encontrou um homem que não era muito dotado de conhecimento. Ele não tinha muitos estudos, não tinha muitos conhecimentos científicos e nem teológicos. Mas eu quero dizer para você que existia na vida daquele homem muita coragem, muita determinação. E esse homem se chamava Elias. E Deus falou com Elias. Deus determinou o chamado na vida daquele homem e aquele homem tomou posse daquilo que Deus determinou a ele. E o chamado de Elias não foi muito fácil, querido, porque Deus levantou ele numa cidade pagada, numa cidade humilde. Mas o ministério dele não foi para pregar para qualquer pessoa, não. O ministério dele foi para pregar para as autoridades da cidade acerca de Israel. E não é tão fácil a gente chegar diante de uma autoridade hoje em dia. Eu quero dizer para você, nós que pregamos essa palavra, não é tão fácil nós chegar diante do prefeito, diante de juízes, promotores e ministrar a palavra para eles. E o chamado de Elias, primeiramente, foi para isso. A primeira pessoa que ele precisava
adolescente, o que ele queria, ele mandava matar. Agora imagine só, a missão que Deus deu àquele homem. Imagine você nessa noite, se Deus desse uma missão para você. Imagine você essa noite, se Deus determinasse uma missão para você. Deus determinasse que você fosse no gabinete do prefeito Alex Mendes e pregasse uma palavra dura para aquele homem. O que você faria? Não me responda, analise só você mesmo. Será que você teria essa coragem? Mas eu quero dizer para você que aquele homem, a qual Deus determinou, ele tomou posse e teve coragem de ir. E um certo dia, ele pediu permissão para entrar na presença do rei Acabe. E o rei permitiu e queria saber o que ele queria dizer para ele. E naquela época, pela tradição judaica, quero dizer para você que o homem que precisava entrar na presença do rei, precisava ter permissão. Se o rei levantasse o cetro, ele teria permissão de chegar até a presença do rei. Se ele não levantasse o cetro e deixasse o cetro abaixado, lá mesmo naquele lugar ele morria. E agora imagine comigo, faça uma viagem aí, comigo, vamos para a cidade de Judá, vamos para a porta do palácio de Acabe, porque agora está chegando aquele homem que veio lá da cidade de Tebna, uma caminhada longa, lá das regiões de Gileade. Eu quero dizer para você que agora ele vai chegando, entrando no palácio. E quando ele entra no palácio e chega diante do trono de Acabe, Acabe suspende o cetro e ele entra até lá. Eu imagino comigo que aquele homem cheio de autoridade de Deus, ele chegou diante de Acabe e ele apontou o dedo. Nenhum homem gosta que aponte o dedo no seu rosto, porque ele se entende que isso é sinal de ofensa. Mas naquele dia, aquele homem com autoridade de Deus, eu imagino que ele apontou o dedo no rosto de Acabe e falou: olha, rei, eu tenho uma palavra de Deus para ti nesse dia. Eu quero dizer para ti que eu vou dizer o que Deus me mandou falar, que a partir de hoje nem orvalho e nem chuva descerá sobre Israel, segundo a minha palavra. Deus, aleluia. Queridos, naquele momento que ele falou aquilo, ele estava procurando uma confusão. Ele estava desafiando o rei. Ele estava desafiando o Deus daquele rei. Eu quero dizer para você que se Deus não fosse com ele, eu imagino que aquele rei tinha mandado matar aquele homem naquela hora. Porque ele entendeu que ele estava aprontando mal. E se Jezabel estava lá por perto, ela ouviu, ela entendeu também a mensagem. E naquele momento Deus sabia que não ia ficar de graça. Deus arrebatou Elias e falou para ele: olha, sai daqui, porque tu vai para um lugar que eu te preparei. Eu já preparei um lugar para você ficar. Eu quero dizer para você que quando nós somos chamados por Deus, Deus ele prepara o lugar. Deus ele prepara o melhor para você. Eu quero dizer para você, Igreja do Evangelho Quadrangular de Barcelos, hoje estamos em poucos meses. Não se preocupe com isso. Eu quero dizer para você que se prepare, porque Deus ele precisa de homens e mulheres preparados por Ele, para cuidar daqueles que vão vir. O pastor falava de 12 discípulos que Jesus escolheu. Jesus preparou a sua liderança para eles poder cuidar de uma igreja. E hoje Deus ele está preparando essa liderança aqui em Barcelos para fazer a diferença na Igreja do Evangelho Quadrangular, porque é uma igreja que nasceu do coração de Deus. Então tome posse do seu chamado. Eu lhe digo nesta noite que Deus levou Elias para um lugar chamado o Riacho de Querite. E quando chegou na beira daquele riacho, Elias ficou hospedado ali. Mas ali não tinha nenhuma povoação. Não tinha ninguém ali por perto. E ali ele foi com a roupa do povo. E aquele homem ficou ali por muitos dias.
Porque a partir daquele dia, a partir do momento que ele liberou a palavra de poder, a palavra da profecia, não desceu mais sobre Israel, não teve mais sereno, que era o orvalho, e também chuva não choveu sobre Israel. E a partir daí foi começando a vir a miséria sobre aquele lugar, a escassez sobre aquele lugar. Eu quero dizer para você que as coisas foram ficando difíceis, mas o servo do Senhor, o Senhor providenciou, porque Deus tinha preparado aves de rapina, como diz na Bíblia. Eu quero dizer para você que eram os urubus. Deus já tinha ordenado que ele sustentasse aquele homem. E todos os dias aqueles pássaros, eles iam levar a alimentação do profeta. Eles não iam levar qualquer coisa não, eles iam levar carne. Aí você imagina comigo que o urubu ele não dispensa uma carne, tanto faz sabor como pode ele come. Mas ali eles determinados por Deus, para você ver o milagre de Deus na Bíblia. Eles levavam e aquele profeta se alimentava ali naquele lugar. Mas tem uma revelação aí. Quero dizer para você que todo homem foi estabelecido no começo de tudo, no começo da Bíblia, lá em Gênesis, depois do pecado de Adão. Deus determinou que o homem teria que viver do suor do seu rosto, do seu trabalho. Todo homem precisa trabalhar. E ali ele estava na beira daquele riacho e ele não estava trabalhando. Ele estava simplesmente hospedado e ele não estava trabalhando. Como era o trabalho de Elias? O trabalho de Elias era pregar a palavra do Senhor. Quero dizer para você que todo profeta, todo pastor, o trabalho dele é pregar a palavra. Quero dizer para você que eu não consigo ficar sem pregar a palavra do Senhor. Quando eu passo muito tempo sem pregar a palavra do Senhor, parece assim que o Espírito Santo está afastado de mim e eu não consigo ficar sem pregar. E nos dias de hoje não dá para ficar sem pregar, porque a todo lugar que chegamos, nós começamos a conversar com uma pessoa, sempre o assunto caminha para a Bíblia. Toda a conversa que você tem com as pessoas sempre caminha para a Bíblia. E hoje você pode perceber que todo mundo, eles têm uma crença nas palavras poderosas de Deus. Tudo que as pessoas vão fazer e quer que dê certo, eles confirmam em nome de Jesus, independente de ser crente ou não. Nós podemos ver que a fé das pessoas é forte com a palavra de poder. E Elias ali não estava pregando. E Deus não estava satisfeito com isso, porque a determinação dele em Gênesis, que o homem precisava trabalhar. Então naquele momento, ali, Deus viu que ele estava sob mordomia. Deus resolveu secar aquele riacho. Eu imagino que anoiteceu aquele riacho cheio. Mas quando amanheceu o dia, que Elias olhou, o riacho estava seco. E Deus falou com ele pela manhã, dizendo: olha Elias, levanta daí e vai para uma cidade de Sarepta, porque lá eu já falei de uma mulher viúva que vai te sustentar no período de tempo que passa lá. Eu imagino que Elias pensou assim: agora Deus vai me levar para me morar na casa de uma viúva rica, cheia da grana, e lá ela vai me dar de tudo. E até agora está tudo bem, porque a casa não veio atrás de mim, Jezabel também não mandou ninguém atrás de mim, e o Senhor está providenciando tudo. Por enquanto estava tudo bem. Mas eu quero dizer para você que Elias saiu andando pelo deserto. Ele andou cerca de um dia para a cidade de Sarepta. E quando ele chegou na entrada daquela cidade, tinha uma mulher juntando os gravetos ali. E ele falou com aquela mulher: falou, mulher, pega para mim um copo com água. E quando a mulher ia saindo, ele falou assim: olha, traz para mim também um pedaço de bolo. E aquela mulher virou para ele e falou: olha, homem de Deus, eu quero te dizer que eu estou catando esses cavacos aqui para me fazer um fogo, para me fazer um pequeno bolo, e o resto de farinha e um pouco de azeite que eu tenho em casa, eu vou fazer esse bolo, e eu vou comer, eu e o meu filho, e ali nós vamos morrer. Porque a escassez, a miséria está grande, e nós não temos como sustentar. Aí eu imagino o profeta: será que é essa viúva que o Senhor falou para ela me sustentar? Mas ali o profeta, a partir daquele momento, o profeta já começou a trabalhar.
dizer para você, o pregador, o homem de Deus, o pastor, quando ele começa a trabalhar na obra, quando ele começa a fazer a obra, as portas vão se abrindo, meu pastor. E naquele momento ali, Elias começou a trabalhar e a prosperidade de Deus já veio sobre aquela mulher. Porque ele falou para ela, ele liberou uma palavra de poder, dizendo assim: olha, mulher, tu faz o bolo, mas o primeiro pedaço tu traz para mim. Quero te dizer que se fosse o dia de hoje, os crentes de hoje, se o pastor dissesse assim: olha, tu faz a tua comida, olha, o primeiro prato tu traz para mim, ele dizia: o pastor é muito empolgado. Ele quer ser o primeiro, mas aquela mulher, ela obedeceu. E olha que não era crente aquela mulher. Aquela mulher não era crente. Por que, pastor, o senhor sabe que ela não era crente? Vou já te explicar. E ela foi e fez o bolo e trouxe o primeiro pedaço para aquele homem. E pela sua obediência, a Bíblia diz que não faltou farinha nem azeite na sua botija até o dia que veio chuva sobre Israel. Aleluia! E naquele dia aquela mulher levou o profeta para a sua casa. E sabe o que ela fez? Ela preparou o melhor quarto que ela tinha em sua casa. Lá no segundo andar de sua casa, ela hospedou o nome de Deus lá. Ela deu o melhor para ele. E por ela ter feito isso para o homem de Deus, Deus honrou aquela mulher. E o tempo foi passando e Elias ficava pregando para aquela mulher, falando acerca de Deus. Mas tinha sido tão forte os ensinamentos de Jezabel acerca de Baal, que era difícil de dobrar as pessoas, o pensamento das pessoas, para que servissem a Deus. Mesmo Deus já provendo um milagre, Deus já prosperando a vida daquela mulher, ela precisava de uma forma mais concreta. E 3 anos se passaram, o homem de Deus ali pregando para aquela mulher e nada dela se converter. Às vezes assumimos uma obra como essa, e nós queremos dentro de um mês encher. Nós queremos muitos membros, nós queremos bombar, como é o ditado, mas às vezes não acontece. Às vezes assumimos e passa um mês, passa 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e quando nós olhamos tem as mesmas pessoas e nenhum veio para se converter. E vem sobre o nosso coração uma frustração. Será que eu não estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou em pecado? Será que tem algo impedindo que Deus opere na minha vida? Talvez pode ter acontecido na tua vida. Talvez pode ter acontecido no teu ministério. Mas eu quero te dizer que tudo acontece na hora de Deus. Eu imagino que Elias também pensou naquele dia. Porque o tempo estava passando, já tinha se passado quase 2 anos, quase 3 anos. E nada daquela mulher se converteu ao Senhor. Mas quando foi um certo dia, Deus ordenou que o espírito da morte fosse na casa daquela mulher. E o filho dela pegou uma enfermidade. E ele foi ficando ruim. E olha que o homem de Deus estava na casa da mulher. Mas um determinado dia amanheceu o dia que aquela mulher foi olhar para o filho dela, ela encontrou aquele menino, aquela criança sem vida. E nós sabemos quando algum dos nossos parentes morre, perde o fôlego de vida, há um desespero no coração de todos nós. Não há ninguém que não chore, não há ninguém que não se desespere. E aquela mulher, imagina o desespero dela correndo pela casa. Talvez o profeta ainda estava dormindo quando ela viu isso, lá em seu quarto. Acordou com um barulho. Aquela mulher desesperada porque o seu filho estava sem vida. Eu imagino ela subindo a escada, indo para o quarto de Elias e batendo na porta dele, dizendo assim: homem de Deus, por que tu veio na minha casa, mostrou o meu pecado, e para pagar o meu pecado, tu permitiu que Deus matasse meu filho. E naquele momento, eu imagino que ele se levantou bem atordoado do sono, ele dizendo para ela: mulher, calma só um pouquinho, deixa eu menos escovar o dente aqui, deixa eu menos tomar um banho, que eu vou já ver essa situação para você. Mas o desespero daquela mulher estava muito forte, e aquele homem falou para ela: olha, mulher, pega essa criança e traz ela para mim.
E aquela mulher trouxe aquela criança e ele pegou aquela criança no braço e ele levou para o seu quarto. Chegou lá, colocou em cima da sua cama e ele fez um ato profético naquele dia. Ele colocou aquela criança em cima da sua cama e ele deitava em cima daquela criança e media o seu corpo. E ali naquele momento ele orava. E pela primeira vez ele fez aquilo, não aconteceu nada. Ele dizia para Deus devolver o fôlego de vida para aquela criança. Ele fez pela segunda vez, também não aconteceu nada. Mas eu quero dizer que pela terceira vez que o nome de Deus orou, o fôlego de vida veio sobre aquele menino. E naquele momento, aquele menino ressuscitou. O Espírito de Deus desceu ali naquele lugar e fez maravilha. E ele pega aquela criança em seu braço e ele desce pela escada e diz para a mulher: olha aqui, mulher, o teu filho vive. Toma o teu filho, porque agora ele tem vida. Mas naquele momento eu quero dizer para você que aí o milagre de Deus aconteceu só pela ressurreição da criança. Porque o que Deus estava querendo era que aquela mulher se prostrasse diante dele. Mas naquele momento aquela mulher se prostrou diante dele e falou: agora eu te digo que verdadeiramente a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 3 anos tinha se passado, mas aquela mulher ainda não tinha acreditado. Quantas ministrações, quantas pregações houve no coração daquela mulher e ela não tinha acreditado. Mas agora ela viu que Deus era com aquele homem. E ela estava, naquela hora, ela estava declarando que ela estava se entregando a Jesus. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Você não me conhece? Eu, pastor Amani, aqui, eu moro em Novo Bairão há mais de 20 anos. Cheguei em Novo Bairão, eu não era crente, não conhecia a igreja quadrangular. Quando me falaram de igreja quadrangular, eu pensava que era porque a igreja era quadrada. Eu não tinha noção do que era igreja. E para me ser crente, eu tive que conhecer, pastor, uma moça da igreja. E eu me interessei por ela. E eu queria casar com ela. Namorei uma semana com ela, ela chegou comigo: olha, nós vamos ter que terminar porque o meu pastor falou que se nós não terminar eu vou ter disciplinada, porque você é mundano e eu sou crente, porque é arriscado eu queria. E aí eu não queria perder aquela moça, eu gostava dela. E o que eu fiz? A mente mundana. Depois me converter, vou casar com ela, e depois que eu casar, eu me desvio, pronto, está resolvido assim. E eu comecei a ir para a igreja com ela. Não é a pastora Elisângela, foi uma outra moça. Certo? E isso eu fiz. Ia para a igreja dia de sábado, ela pregando, eu não prestava atenção em nada que ela pregava. Pegava muito bem ela, igreja nada de jovem. E eu queria era casar com ela. E aconteceu. Casei com ela, vivi 11 anos com ela, servi a Deus, fui diácono na igreja, e ali continuei. E eu tentei fazer isso que eu estou falando para você. Tentei me desviar depois, tentei ir para o mundo, mas não consegui. Porque quando eu cheguei lá no mundo, tudo estava diferente, não era mais, o tempo que tinha passado, não era mais comigo. E eu não me acostumava mais lá, porque a pastora cantou um hino. Agora aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. E nessa descida para a igreja com ela, um certo dia me convidaram para ir para uma vigília. E naquela vigília, eu vi alguém recebendo um poder de Deus sobrenatural do meu lado. E falando numa língua tão bonita, que eu desejei falar também. E por eu ter tido aquele desejo, um dia Deus também me pegou e me fez falar naquela vida. E quando eu tentei com o mundo, eu já estava selado no Espírito Santo. Eu não dei um laço para ele. Eu quero dizer para você que desde lá, eu criei um amor pelo ministério quadrangular. Primeiro por Deus e pelo ministério quadrangular. Muitos ministérios já me convidaram para trocar de ministério, me oferecer igreja. Mas eu não consigo ser de outro ministério se não for quadrangular. Porque Deus me escolheu com esse chamado.
Ele escolheu você também para fazer a diferença aqui nessa igreja, para pregar o Evangelho, para curar as pessoas, para ressuscitar os mortos. Porque se você crer, vai acontecer na tua vida. Aconteceu na minha vida já. Aconteceu da pessoa estar morta e o Senhor usar as minhas mãos para a gente orar e ela levantar. Aconteceu da pessoa estar enferma, câncer, nós orarmos e a pessoa vomitar o câncer. E se aconteceu na minha vida, acontece na tua vida. Eu quero dizer para você, eu nem imaginava vir para Barcelona. Eu nem esperava vir. E eu fiquei sem emprego e no Baiano não estava lá sem fazer nada. E minha mãe chegou lá e falou, olha, eu estou precisando de alguém para dirigir para mim. E Barcelona, não quer ir? Falei, não sei, vou pensar. E quando foi à noite eu senti um desejo, pastor, de vir tão grande. Mas eu senti o desejo de vir para dirigir para ela. Eu senti o desejo de vir e conhecer esse lugar. Quero dizer para vocês que essa noite eu não consegui dormir. Eu fiquei até 4 horas da manhã estudando a palavra e me deitei um pouco e logo cedo eu acordei. Porque o desejo de estar aqui nesse lugar é muito forte. Adorando e exaltando o nome do Senhor, porque a presença de Deus é real aqui. Glória a Deus. Que você nessa noite possa tomar posse dessa palavra. Porque naquele dia aquela mulher tomou posse da palavra a qual aquele homem falou para ela. E eu quero dizer para você que a partir dali ele saiu da casa daquela mulher e foi até Acabe, porque Acabe mandou um mensageiro ir atrás dele. E depois dele ter derrotado 450 profetas de Baal em um duelo espiritual, quero dizer para você que Acabe pediu com educação para ele orar, para que a chuva viesse sobre Israel. Porque agora eles viram que Baal não é o Deus da chuva. O Deus da chuva é o Todo-Poderoso. E naquele momento ali, quero dizer para você que depois de terminar aquele duelo, ele foi para um monte com seu servo. A primeira vez não aconteceu nada. Enquanto ele orava lá no pé do monte, o seu servo subiu no cume do monte. E ali ele mandava ele ver alguma coisa. E ele não conseguia ver. Orou até a 5ª vez, não viu nada. Orou a 6ª vez, não viu nada. Mas quando ele orou pela 7ª vez, quero dizer para você que o moço do profeta, ele pôde contemplar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E ele desceu e o profeta perguntou, viu alguma coisa? Ele falou, vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele falou, desce, porque agora vem chuva sobre Israel. A prosperidade de Deus vem sobre Israel. E eu quero profetizar aqui nesta noite que a chuva de Deus está sobre essa igreja. Glória a Deus. Eu posso contemplar uma nuvem de glória sobre esse lugar. Glória a Deus. E para finalizar, o Senhor está falando. O Senhor prepara um profeta. Glória a Deus. Para anunciar esse evangelho nos 4 cantos dessa cidade. Aleluia. Comecem a divulgar o evangelho do Senhor, o evangelho quadrangular que nasceu no coração de Deus. Aleluia. Comece a anunciar nessa cidade. Ajude esse homem. Ajude Glória a Deus. os pastores. Enquanto eu estiver aqui, pode contar comigo. Como eu falei, se se pegar seu número, eu vou dar meu número. E a hora que o Senhor precisar, a gente vai estar à disposição. A gente vai estar livre para fazer a obra e fazer a diferença aqui nesse lugar. Eu agradeço a oportunidade.